Durante a Semana Santa, na Semana Santa, a tradição religiosa, ela coloca as cartas na mesa. É ela quem dá as cartas. Onde pessoas de diversas religiões, elas cultuam hábitos, tradições e ritos de uma religião e é tido como sacrifício espiritual, onde essas pessoas se sacrificam carne, a certos alimentos, abstinência de alimentos, em prol do sentimento que elas têm pelo Filho de Deus que foi morto e imolado pela humanidade. Mas isso não passa de mais uma doutrina humana. A tradição religiosa, ela cria seus dogmas e ela coloca pessoas para acreditar naquilo que é terreno como tivesse valor espiritual. A abstinência de alimentos durante a Semana Santa, a semana que é lembrada, comemorada, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nenhum significado espiritual, nenhum valor espiritual. Biblicamente não significa nada abster-se de alimentos durante nenhum período. Fazer renúncia de coisas que você gosta não significa nada. Isso é criado como dogma na religião e colocado como se fosse algo de valor para a sua fé. A sua fé em Deus não se amolda a nenhuma tradição religiosa. Você precisa parar de ser escravo, de ser servo de tradição religiosa. Pois quando você agrada a essas tradições, você está rejeitando o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você acredita que a abstinência de alimentos é uma forma de você se santificar durante a Semana Santa e fazer memorial, e lembrar da morte de Cristo, você não está praticando nada mais do que idolatria. Porque você está tentando crucificar algo em prol de algo que foi crucificado por você. Não existe nenhum sentido espiritual, não existe nenhum sentido bíblico, teologicamente não passa de uma heresia, e essa tradição religiosa baseada no romanismo que cria esses hábitos de abstinência de alimentos só prende você a essa religião e você se torna mais um viciado e dependente dessa tradição religiosa. Essa abstinência de alimentos não tem nenhum significado bíblico, não tem valor nenhum perante o nosso Deus, não passa de idolatria e não passa de obra humana vã, que não significa nada, só leva você para uma escravidão teológica e para uma dependência, para um caminho de idolatria. Acabe com isso e você aprenda a sacrificar o seu coração, as suas atitudes, a sua mente e crucificar o pecado para que você sirva a Cristo e pare de viver de tradições religiosas como se fosse uma verdade inquestionável e como se fosse algo que agrada a Deus. Nenhuma tradição religiosa é capaz de criar nada que agrade a Deus. Você precisa se libertar disso. Se você assim não fizer, você será um escravo de homens e não será servo de Cristo. Busque agradar a Deus e não a nenhuma tradição religiosa que diga que certas práticas durante a Semana Santa, que comemora a morte e a ressurreição de Jesus, têm significado espiritual. Porque esta palavra, esta afirmação, esta narrativa não passa de dogmas humanos, baseado numa mente humana, criado e inventado por uma tradição religiosa que está dentro de uma organização religiosa para que você se sinta parte e crie em você um falso sentimento de fidelidade e de temor a Deus durante o período que se comemora a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabe com isso. A abstinência de alimentos durante a Semana Santa não tem valor espiritual nenhum. É só invenção da tradição religiosa fundada no romanismo. Acabe com isso. Biblicamente, Deus não recebe nada, é sacrifício de tolo.